Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, sexta-feira, dia 21 de julho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a história de Moisés ainda continua a nos brindar com excelentes narrativas bíblicas, as quais notamos a vitória de Deus sobre toda a figura do mal. No contexto de hoje, a leitura bíblica, entre outras nuances, apresenta-nos dados sobre inúmeros prodígios realizados por Moisés e Arão, isto é, as 9 primeiras pragas dentro da perspectiva de libertação do povo hebreu. Além disso, nesta circunstância atual, instaura-se a Páscoa judaica, conforme lemos a partir do versículo 1 do capítulo 12 do livro do Êxodo. Os rituais aqui empregados deverão acompanhar todo o povo hebreu rumo à terra prometida. Os mesmos rituais serão aprimorados de forma excelentíssima na plenitude dos tempos a partir da encarnação do Verbo de Deus. Contudo, percebam que para se unir e conquistar as vitórias diárias, o povo hebreu terá que obedecer às normativas estabelecidas pelo Senhor. O ritual deve ser precisamente aquele que lhes são indicados e não pode ser de outra forma. Fato importante, pois notamos o quanto o Senhor Deus cuida de todos os seus filhos desde a antiga aliança. Como lemos no Decálogo, no capítulo 20 do Êxodo, Deus é ciumento e quer que os seus filhos sejam guardados de todo tipo de mal. E para isso é necessário ritualizar a oferta da própria vida a Deus. Esta é uma forma de aliançar-se com Deus. Deus quer filhos comprometidos com Ele, e não apenas como se fossem turistas que o visitam sem nenhum tipo de compromisso. São detalhes cruciais a serem diligentemente observados, em razão de que, se o fiel não agir com o rigor da lei de Deus em sua vida, ele não conseguirá imiscuir-se com Deus. Conforme rege os mandamentos da lei de Deus, o fiel deve amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não aceita ficar em segundo plano. Ora, se esta ou aquela pessoa deseja em seu coração ter uma aliança séria com Deus, Deus deve estar em primeiro lugar na vida de todas as pessoas. Depois dele, conforme São Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, devemos aprender a buscar as coisas que são do céu diariamente em nossas vidas. Se não for assim, talvez vamos pensar poder mandar em Deus. Ora, vejam só que nos parece
que é o que está acontecendo no evangelho de hoje. Jesus está com seus discípulos em um campo e eles estão com fome. Os fariseus reclamam a Jesus que eles não deveriam arrancar as espigas em dia de sábado, pois segundo as leis que os judeus criaram para eles, é proibido fazer inúmeras coisas no dia do sábado. Na realidade, era como se fosse uma espécie de provar a fidelidade de Jesus ao Pai, né? Os fariseus constantemente tentam Jesus, seduzem Jesus a se corromper com o Pai. Ora, em todo o tempo, Jesus demonstra que Ele é e sempre será fiel ao Pai. Em todo o tempo, notamos essa perseguição desta ou daquela seita na vida de Jesus. E por esta razão, as palavras sábias de Jesus sempre emudecem os seus adversários. Neste cenário, São João Crisóstomo diz que Jesus levou os seus discípulos propositalmente àquele campo para que os judeus percebessem que quem está ali é muito maior do que a lei de sábado que eles mesmos inventaram para eles. Ora, esta é uma cena a qual se deve refletir profundamente, pois se os discípulos, mesmo ao lado de Jesus, notem bem, mesmo ao lado de Jesus, aqueles adversários ainda assim investem contra eles, imaginem aqueles que não estão ao lado de Jesus. Um outro ponto importante a ser observado: vejam que quem está ao lado de Jesus, seguindo as suas instruções, o próprio Jesus se coloca à frente e ele mesmo os defende. Jesus não permite que o maligno obtenha vitória contra os seus discípulos. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, ninguém deve se iludir pensando que longe de Jesus ou não obedecendo suas leis e mandamentos, estará vivendo melhor. Se assim for, isto será uma falsa segurança. Cuidado! Reparem que desde o Antigo Testamento até os tempos atuais, só encontramos refúgio e segurança no regaço acolhedor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.